Oi, gente, tudo bem? Nossa live de oração do dia. Hoje a gente vai ler Salmos 12 juntos, meditar em Salmos 12 e orar juntos, tá? Então quero que você abra sua Bíblia para a gente estar lendo junto. Salmos 12 é um salmo bem curtinho, então vai ser bem rápido a nossa live de hoje, tá? O que fala lá em Salmos 12? Ó? Salmos 12 tá falando assim, ó. Socorro, Senhor, porque o homem piedoso cessa, porque faltam fiéis entre os filhos do homem. Eles falam de vaidade cada um com o seu próximo. Eles falam com lábios lisonjeiros e com um coração duplo. O Senhor cortará fora todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala coisas orgulhosas. Os que dizem, com a nossa língua prevaleceremos, nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres, por causa do suspirar dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Eu o porei em segurança daquele que se incha para ele. As palavras do Senhor são puras, como prata refinada em uma fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Senhor, tu as preservarás desta geração para sempre. Os perversos andam por todo lado, quando os homens mais vis são exaltados. Então aqui é o Salmo 12, Salmo de Davi. Então a gente vê aqui Davi, ele começando o Salmo 12 pedindo socorro, falando, Senhor, socorro. E ele fala por que ele está pedindo socorro. Ele está falando porque ele está vendo. Davi aqui, ele não está falando de algo exatamente sobre ele. Davi aqui, a gente vê os outros salmos, Davi falando uma situação sobre ele, uma situação que estava acontecendo com ele. A gente vê Davi falando algo para ele, tipo assim, Senhor, ó, os meus inimigos estão me cercando. Ó Davi, Senhor, eu estou afligido, a minha alma está aflita. Mas aqui a gente vê que é uma situação um pouco diferente. Aqui Davi, ele está pedindo socorro para Deus, mas a gente vê que é porque Davi está observando situações do cotidiano. Davi ele está observando o reino. Davi ele está observando as pessoas, a sociedade. E ele começa a ter uma interpretação do que ele está vendo. E ele olha para o que ele está vendo e está falando, Senhor, isso não está certo. Ele fala, Senhor, me socorre. Porque ele está olhando e está falando, ó Senhor, estou vendo que o homem que é piedoso, ele cessa. Ou seja, o homem piedoso, ele está... não está bem, o homem que é piedoso, ele não está se dando bem, e faltam fiéis entre os filhos dos homens, ou seja, as pessoas não são mais fiéis a ti. Ele estava no reino de Israel, o reino do Deus de Israel, ele estava olhando pessoas piedosas sendo prejudicadas, ele estava vendo pessoas que não eram mais fiéis a Deus. Então ele está falando, ó, faltam fiéis. E as pessoas hoje não têm mais fé, as pessoas não creem mais em Deus, as pessoas não creem mais no Senhor. Ele fala desses homens, eles falam de vaidade cada um com seu próximo. Eles falam com lábios lisonjeiros e com coração duplo. Quantas vezes a gente não vê hoje, Pai Senhor, Nath? A gente não vê hoje em dia, né? Seja nas redes sociais, onde for, as pessoas falando de vaidades, as pessoas falando somente de coisas que são vaidade para elas. As pessoas falando de lábios lisonjeiros, que é o quê? Tipo assim, elogiando umas às outras para ter favores, elogiando umas às outras para ter benefício. Então a gente vê que são pessoas orgulhosas, são pessoas que estão nessa situação. E Davi também ele estava olhando para o reino dele e vendo essa situação acontecendo. A gente vê Davi vendo toda essa situação acontecendo no reino dele. Então ele fala, ó, no versículo 4, os que dizem, com nossa língua prevaleceremos, nossos lábios são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Ou seja, aqui ele está falando que os ímpios, que esse povo que não era fiel, estava olhando para Deus e falou, quem que é Senhor sobre nós? Ninguém manda em nós, a gente não tem um Senhor, Deus ele não tem controle sobre nós. É o que a gente vê lá depois nos Salmos, né? Que falam, insensato diz em seu coração, onde há Deus, quem é Deus? Ou seja, ele está falando que o insensato, que a pessoa insensata, ela olha e fala, não, tipo assim, Deus não existe.
E a gente vê que ele não fala que Deus não existe porque ele olhou de alguma forma e pensou, não, Deus não existe porque eu pensei de uma forma racional. A gente vê hoje a ciência querendo falar, eu sou ateu. Muita gente hoje fala, eu sou ateu, não acredito em Deus, Deus não tem nada disso. Só que a gente vê que não existe algo racional. Não existe algo que a pessoa consegue olhar e racionalizar, falar, não, ó, eu analisei cientificamente, eu racionalizei e concluí com todas as minhas observações que Deus não existe. Não, porque o próprio Davi fala que quando você olha para a criação, você consegue ver Deus. Você olha como o universo foi criado, você olha todas as coisas, não tem como a gente acreditar que não foi Deus que criou. Então o problema do ateu, o problema de quem acredita que não existe Deus, quem fala que Deus não existe, não é um problema racional. Ou seja, não é um problema de chegar para ele com convencimento, é um problema moral. É um problema porque a pessoa, ela não quer que a vida dela seja regrada por um Deus. Ela não quer um Deus que se envolva moralmente na sua vida, ou seja, não quer um Deus que se envolva nas suas atitudes diárias. Ela não quer um Deus que se envolva no seu dia a dia. Ela não quer um Deus que se envolva no seu cotidiano. Ela não quer isso. Então a gente vê essas pessoas fazendo isso. Quem é Senhor sobre nós? Por quê? Porque as pessoas não querem um Deus que se envolva sobre o que elas estão falando, que se envolva sobre as atitudes, sobre os relacionamentos dela. E Davi continua aqui no 5 falando, ó, por causa da opressão dos pobres, do suspirar dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, e eu o porei em segurança daquele que se incha para ele. E aqui falando de um Deus que ele olha para o necessitado, ele olha para o que está aflito, ele olha para a opressão e ele se levanta para ajudar os pobres, né? Não é um Deus, a gente muitas vezes quer fazer uma briga, né? Deus é de direita, Deus é de esquerda. Ah, porque fazer caridade é errado. A gente sempre tem essa briga dentro da igreja, né? Mas Deus, ele é um Deus que ele ajudava o necessitado, que ele ajudava o pobre, que ele se importava com os seus filhos que estavam sendo oprimidos. Então ele se levanta contra a opressão. E aqui no 6 continua, as palavras do Senhor são puras, como prata refinada em uma fornalha de barro purificada 7 vezes. Então fala que as palavras do Senhor são puras, que nós podemos confiar nas suas palavras, porque a palavra não muda, a palavra é a verdade, né? A gente vê algumas coisas acontecendo, né? Pessoas falando, não, a palavra de Deus não é a verdade, ela contém a palavra de Deus, foi escrita por homens, contém erros. Historicamente, tem algumas divergências históricas na escrita, mas a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus, ele não muda a sua palavra. E quando nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós podemos confiar no que está escrito aqui. Se nós olhamos e falamos, não, a Bíblia ela não é a palavra de Deus, ela só contém a palavra de Deus que foi escrita por homens, nós precisamos olhar para a Bíblia e começar a desconfiar, nós vamos perder a nossa fé. Nós vamos olhar para a Bíblia e falar, não, talvez isso não seja verdade, talvez essa promessa não seja bem assim, talvez isso não seja para mim. Mas aqui fala que as palavras do Senhor são puras, ela é refinada. Então a Bíblia ela é a palavra de Deus, então você pode ler a Bíblia, você pode olhar e falar, não, se eu crer e confessar no meu coração que Jesus é Senhor, então eu sou salvo, então eu sou filho dele, eu sou adotado por Deus. Você tem as promessas, então você sabe que Jesus vai voltar. Não é uma interpretação de homens, isso é verdade, as palavras de Deus. Amém? E fala que Deus guardará as suas palavras para sempre. E aqui no 8 continua, os perversos andam por todo lado, quando os homens mais vis são exaltados. Então Davi ele fala que os perversos estão por aí, os homens maus estão por aí, mas continua falando que Davi, que Deus, a sua palavra é pura, e que ele olha para os aflitos, ele olha para os necessitados. Amém, gente? Então vamos estar orando juntos? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pela tua presença, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, porque, Pai, mesmo numa sociedade, mesmo em meio a tantas pessoas que não buscam o Senhor, que não são fiéis ao Senhor, o Senhor tem nos guardado, Pai. A gente tem estudado o livro de Daniel, a gente tem estudado, Pai, sobre Daniel, a gente vê que Daniel, no meio da Babilônia, no meio de uma geração
que se corrompia, ele conseguiu se guardar como um homem íntegro, como um homem fiel, Pai. Então nos ajuda, Pai, em meio a pessoas infiéis no trabalho, na família, em meio a uma sociedade, Pai, corrompida, a gente a se manter fiel, a gente a se manter íntegro no Senhor, Pai. Olha, Pai, para o necessitado, para aquele que está aflito, Pai. E que o Senhor se levante, Pai, para nos ajudar, Pai. Tem pessoas que estão enfermas, Pai, com Covid, até pessoas ali do grupo. Eu peço que o Senhor alcance elas com uma palavra de cura, Pai. Nós liberamos uma palavra de cura sobre a vida dessas pessoas. Liberamos cura, Pai, sobre cada pessoa doente que está em casa, cada pessoa que está nos hospitais, Pai. Que a Tua cura, Pai, esteja alcançando cada uma delas, Pai. E, Pai, eu declaro a Tua presença, Pai, a Tua alegria, a Tua bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor esteja alcançando cada pessoa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Declaramos um dia de paz, um dia de alegria, e que a Tua presença, Pai, venha nos envolvendo nesse dia, em nome de Jesus. Amém, gente? Essa foi a oração do dia, foi a oração bem curtinha, tá? Vai ficar salvo lá no YouTube, então se quer pegar do começo, daqui a pouquinho tá lá no YouTube, se inscreve lá no nosso canal, segue a gente aqui nas redes sociais, tá? E à noite tem mais live de oração, e à noite também tem o estudinho do livro de Daniel, tá? Mais à noite, então a gente se vê até lá. Tchau, tchau.